Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero contar uma história para vocês muito interessante e bastante desconhecida que está aqui neste livro, O Incrível Mundo dos Dinossauros. Para quem não conhece, O Incrível Mundo dos Dinossauros é um livro inédito que fala sobre a história dos dinossauros a partir de uma ótica cristã, de uma ótica onde Deus é o centro da história. E nós entendemos os dinossauros a partir da cronologia bíblica e, inclusive, explicamos que os dinossauros são bastante diferentes daquilo que nós conhecemos lá no Jurassic Park, né? Quando a gente assiste o filme, toda aquela franquia desenvolvida, aqueles efeitos sonoros dos dinossauros gritando, deles correndo, do tamanho deles, do tamanho dos dentes, da grandeza, da monstruosidade daqueles homens, nós dizemos, meu Deus, os dinossauros, eles eram terríveis. Só que o que acontece? Todo o Jurassic Park, ele foi desenvolvido a partir de um livro de ficção, um livro de ficção que foi escrito na década de 90 e que se tornou base para o Spielberg, né, o grande produtor, diretor do filme, produzir toda aquela história, toda aquela franquia do incrível mundo dos dinossauros, o grande parque dos dinossauros, que ditou a maneira como nós hoje, no século XXI, no século XXI, nos anos 2020, 2010, de vermos os dinossauros. Até a década de 90, até a década de 80, as pessoas tinham uma outra cabeça sobre os dinossauros. A partir do filme, a partir dessa grande franquia, as pessoas começaram a ter uma outra cabeça para entender a imaginação dos dinossauros. Elas já entendem o dinossauro como um monstro, como algo terrível, como monstruoso, gigantesco. Acham que todos os dinossauros eram enormes. E aí o que acontece? As pessoas, elas começam a ver isso, começam a ter séries, filmes, brinquedos que tem este mesmo modelo, porque como a franquia foi um sucesso, quando o negócio hypa, todo mundo começa a falar daquilo, começa a adaptar, então é brinquedo, é adaptando, não sei o que. Os museus começam a mostrar todos aqueles dinossauros gigantescos, porque o povo não vai lá querer ver um dinossauro pequenininho, vão querer ver os dinossauros que apareceram no Jurassic Park. Então todo mundo começa a pensar que os dinossauros eram gigantescos, eram enormes, enfim, quando na verdade não, né? Pesquisas paleontológicas mostram, né, que apenas 15% dos dinossauros que viviam, eles eram de fato enormes, né, que possuíam aí até chegada aí 12 metros de altura, alguns passavam disso, mas eram pouquíssimos dinossauros que eram grandes. A maioria dos dinossauros eram todos pequenos, eram todos menores, inclusive ali do que 50 centímetros, mais ou menos o tamanho de uma galinha. Claro que eles tinham um comprimento grande, mas de estatura eram todos, na sua grande maioria, pequenos. Mas quem é que conta isso? Quem é que fala sobre isso? Quem é que fala que os dinossauros eles eram bem diferentes daquilo que mostra nos filmes? Ninguém hoje. Inclusive, você mencionar isso muitas vezes para alguns pode parecer bizarro, mas é que dentro da ciência, dentro do estudo da paleontologia, todo mundo sabe que o Jurassic Park é apenas uma história da carochinha, né? Que não existia nenhum Velociraptor de 1,80 m, 2 metros de altura, que o Velociraptor ele tinha, na verdade, cerca de 45 a 50 centímetros. Então, aqui no Incrível Mundo dos Dinossauros, a gente comenta para o seu filho, eu escrevi esse livro, para o seu filho entender a história do jeito certo dos dinossauros e você também aprender junto com ele. E aqui nós temos vários artigos, vários conteúdos, mas tem uma história aqui muito legal, uma curiosidade que poucas pessoas sabem, que é que o primeiro ovo de dinossauro, ele foi encontrado por um padre. O nome desse padre, ele é o sacerdote Jean-Jacques Pouchet. Este sacerdote, ele vivia lá nos Pirineus, nos Montes Pirineus, montes que fazem fronteira entre a Espanha e a França. E ele era um arqueólogo, gostava de estudar, de pesquisar. E no início do século XX, ele então encontra uma coisa estranha, né? Ele encontra um osso com escamas, assim, ele encontra um osso enorme, muito grande, uma casca de osso, né? Não encontra o osso, não encontra o ovo perfeito, né? O ovo estava aberto, encontra cascas, né? Encontra cascas desse ovo fossilizadas numa rocha. E ele olha aquilo e acha estranho, não consegue considerar porque naquele tempo ainda a palavra dinossauro ela não existia assim de maneira tão hegemônica como hoje, né? A palavra ela foi cunhada ali no final do século XIX pelo o pesquisador George Owen,
George Owen, perdão, agora deixa eu só lembrar a história, isso mesmo, né? Owen, Richard Owen, não George Owen, é Richard Owen. Ele cunhou essa palavra dinossauro, então até então não se sabia, e o padre acreditou que o ovo era uma espécie de um ovo de alguma espécie de ave que existia em algum momento, um avestruz, alguma coisa do tipo, mas que não se soube. O que aconteceu? Depois de anos, foram buscar, o padre havia falecido, foram buscar então ali os seus arquivos, buscar as coisas que ele tinha e encontram essa casca. E aí pesquisadores vão estudar e encontram e percebem que esta é uma casca de ovo de dinossauro. E o primeiro ovo de dinossauro foi encontrado por um padre, por um sacerdote. Olha só que interessante. A gente vê aí tantas pessoas dizendo que a igreja é contra a ciência, que não tem como você conciliar a fé e a ciência, conciliar a busca espiritual com a vida intelectual e tanta besteira que a gente escuta por aí, né? Dizendo que quem acredita em Deus é burro, é sinônimo de idiota, quando na verdade, ao contrário, Deus está sempre presente em meio à ciência e em vários momentos. E um desses exemplos aqui curiosos é esse fato aqui, né? Que foi inclusive ilustrado por nós aqui, que é o momento do encontro, do descobrimento que o padre Jean-Jacques Boucher encontra o ovo de dinossauro. Né? Então, em 1989, 130 anos depois da descoberta, o padre encontrou esse ovo de dinossauro ainda no século XIX. Né? E depois de 130 anos que ele tinha descoberto, eu disse no início que ele tinha encontrado no início do século XX, não, ele encontrou no início do século XIX. 130 anos depois do encontro dele, os pesquisadores franceses paleontólogos percebem que o padre havia encontrado um ovo de dinossauro. Então a gente ilustra isso aqui para as crianças entenderem que a fé e a razão elas estão juntas. Que tem sim como você ser uma pessoa estudiosa e acreditar em Deus. Diferente daquilo que a escola ensina, que o professor ensina, que a faculdade ensina. Então, esse material aqui, meus caros, é um material importantíssimo para você ter para o seu filho, para você apresentar a história do jeito certo. E quem quiser este livro na sua casa, você precisa entrar para o Clube Tesouros da História. O que é o Clube Tesouros da História que está escrito aqui em cima? O Clube Tesouros da História é um clube de assinatura infantil feito para as crianças, para que elas aprendam a história bíblica, a história do mundo, a história do Brasil, toda guiada por uma visão da ação da providência divina. Para que ela entenda que Deus intervém na história desde cedo e que nunca a abandona. Para ela entender que todos os fatos históricos do passado estão conectados com a história do cristianismo e a história bíblica. Então, a história dos dinossauros ela tem que ser entendida a partir da história bíblica também. E no Clube Tesouros da História você recebe de maneira bimestral um livro como esse, com 48 páginas, contando alguma parte da história, algum momento histórico, algum evento histórico, alguma história de alguma civilização, e que você recebe este livro. E, além disso, você vai ter na sua casa também acesso a cadernos de exercício para seu filho fazer vários trabalhos aqui com o conteúdo que nós produzimos. Né? Também tem exercícios aqui, mas você pode imprimir, você que tem mais de um filho, você pode imprimir esses exercícios para ele usar o livro também com os irmãos. Você também vai ter acesso a uma comunidade de pais que estarão ali conectados, todos com os mesmos ideais, com os mesmos propósitos, onde eu também vou estar presente, tirando dúvidas para você, tirando dúvidas do seu filho, tanto sobre o conteúdo como também sobre outros pontos da história. Enfim, então o Clube Tesouros da História é este clube feito para os pais que querem apresentar a história para os seus filhos através, não de um jeito chato, maçante, mas de um jeito divertido, com ilustrações, brincadeiras, com atividades, com uma história real. Então você vai receber um livro, cadernos de exercícios, acesso a uma plataforma onde nós vamos ter aulas ao vivo também, acesso, temos aulas ao vivo, acesso a um clube de pais
que todos ali estão presentes, buscando conhecer a verdade, aprender mais. Então tudo isso você terá acesso e basta você botar aqui o leitor do seu telefone neste QR Code ou clicar aqui no link da descrição desse vídeo, tesourosdahistoria.com, para entrar para este clube. Lembrando que este livro aqui, ele só vale até o final deste mês. Se você não assinar até o final deste mês, você não vai receber este livro, porque é uma assinatura. E aí você vai ter que adquirir o livro por fora. Então, você quer receber este livro, você precisa adquirir até o final deste mês para aproveitar a promoção e não perder a chance, porque em agosto já vai ser, em setembro já vai ser enviado outro livro, um livro fantástico também, um livro excelente. Eu não posso contar ainda a história, mas quando chegar dia 1º de setembro eu vou falar para vocês qual é o tema, mas que também vai fascinar as crianças e também os adultos, porque conheço muitos pais aqui que adoram receber os livros dos tesouros da história. Tá bom, meus caros? É esse, então, o recado que eu queria deixar aqui para vocês no final do vídeo. Não percam essa chance. Um abraço e Deus abençoe.